Olá, é um prazer ter você aqui. Você está no Theo Reformata Cast e sim, aqui a Teologia Reformata sua mente. Isso mesmo. E hoje vamos dar continuidade ao assunto iniciado no episódio anterior. Seguimos firmes. Continuamos nossa análise do livro que tem nos impactado tanto e agora mergulhamos no capítulo 5, Deus o fez pecado por nós. Um título forte. Muito. E o capítulo já começa com uma afirmação, assim, bem ousada. O autor diz que talvez a palavra mais importante de toda a Bíblia seja uma que a maioria das pessoas não saberia definir. Que palavra é essa, afinal? E por que ela seria tão central? Ele joga a gente direto no fundo, né? A palavra é propiciação. Propiciação? Ok, não é uma palavra do dia a dia? Definitivamente não, mas o autor argumenta, e eu concordo, que ela é a chave para resolver o que ele chama de maior dilema teológico. Que seria? Como que Deus, que é perfeitamente justo, um juiz que não pode ignorar o mal, como ele pode, ao mesmo tempo, justificar pecadores, pessoas que são, por definição, culpadas? Parece uma contradição, né? Totalmente. Um juiz justo não pode simplesmente absolver o réu culpado. Então vamos desempacotar isso. O que significa propiciação? Como essa palavra resolve essa tensão? Então, de forma bem direta, propiciação é um sacrifício. Um sacrifício de substituição. Certo. Alguém paga no lugar de outro. Exato. E esse sacrifício cumpre um propósito duplo. Primeiro, ele satisfaz completamente as exigências da justiça de Deus. A dívida é paga. Ok. A parte legal, digamos. Isso, a parte legal. E segundo, ao fazer isso, ele apazigua, ele desvia a ira santa de Deus contra o pecado. E o autor usa uma metáfora muito, muito visual para isso. Ele diz que Deus emplacou Cristo publicamente. Emplacou? Como uma placa de carro ou tipo um outdoor? Exatamente como um outdoor. Pensa numa cidade grande, sabe? Os anúncios importantes são colocados nos lugares mais vivíveis. Na avenida principal, no topo de um prédio. Pois é. O autor diz que Deus expôs Cristo na cruz em Jerusalém, o centro do mundo religioso, durante a Páscoa, a festa mais cheia, como uma declaração pública para todo o universo. Uau! A mensagem era tipo, olhem aqui, este é o sacrifício que satisfaz a minha justiça, é por causa dele que o perdão agora é possível. Não foi algo escondido, sabe? Foi uma proclamação cósmica. Essa imagem de um anúncio cósmico é muito poderosa. Isso já me leva a outra pergunta. Se era um sacrifício substituto, quem exatamente precisava estar ali, naquele madeiro? E aí a gente chega no coração do evangelho, que segundo o autor tem uma exigência dupla, inegociável. Dupla. Qual primeira? A lógica aqui é de uma simetria, assim, perfeita. Faz sentido. Como foi Adão, um homem que pecou e levou todo mundo junto na queda, a justiça exigia que a pena fosse paga por alguém da mesma natureza. Um filho de Adão precisava morrer no lugar dos culpados. Por isso, os sacrifícios de animais no Antigo Testamento eram só sombras, apontavam para algo maior. Exatamente. Era um trailer do que estava por vir. Mas a segunda exigência é que tinha que ser mais do que um homem. Ah, é aqui que a coisa complica. É aqui que a mente dá um nó. Tinha que ser o próprio Deus. Certo, porque muitos poderiam pensar que um homem perfeito, sem pecado, já seria suficiente. Não, um sacrifício de valor imenso. Onde esse raciocínio falha, segundo o autor? Essa é a pergunta de $1 milhão. E ele dá 3 motivos bem sólidos para isso. O primeiro é que a salvação pertence a Deus, e só a Ele. Ele não divide a glória. Não divide. Ele cita Jonas, lá no fundo do mar, gritando, ao Senhor pertence a salvação. Cita Isaías, onde Deus diz várias vezes que não dá sua glória de Salvador a ninguém. Entendi. Se uma criatura nos salvasse, mesmo que fosse um anjo, a criatura seria nossa salvadora. Nossa adoração seria para ela. Mas o ponto central do cristianismo é que Cristo não era uma criatura. Ele era o Criador. A salvação é uma obra de Deus para a glória de Deus. Fim. Isso estabelece a fonte da salvação. É um ponto muito forte. E o segundo motivo?
O segundo motivo vai mais fundo na natureza do sacrifício em si. A vida que foi oferecida, ela precisava ser uma vida própria, não uma vida, digamos, emprestada. Emprestada? Como assim? O autor usa uma analogia bem simples. Se eu te devo R$1.000, mas pego R$1.000 de outra pessoa para te pagar, na verdade não fui eu que paguei, né? Certo, a dívida só mudou de lugar. Exato. A vida de qualquer ser criado, um homem, um anjo, é uma vida recebida de Deus. É emprestada. Só Deus tem vida em si mesmo. E é por isso que a fala de Jesus em João 10 é tão chocante. A parte que ele diz que tem autoridade para dar a própria vida? E para tomar de volta, ele diz: ninguém tira minha vida de mim, mas eu a dou por minha própria vontade. Ele não estava oferecendo algo que recebeu. Estava oferecendo algo que era inerentemente dele. Uma vida autônoma. É uma distinção sutil, mas, uau, as implicações são gigantes. E a terceira razão, parece que ela aumenta a escala do problema. E como aumenta? A terceira razão é talvez a mais impressionante. Ninguém, absolutamente ninguém, além do próprio Deus, poderia suportar a ira de Deus. A gente ouve falar da ira de Deus, mas acho que não entende a dimensão disso. Não mesmo. A Bíblia usa uma linguagem, assim, cataclísmica para descrever montanhas derretendo como cera, o universo se dissolvendo. Não é uma irritaçãozinha. É a reação santa e violenta do Criador contra tudo que é corrupto. Nenhuma criatura aguentaria isso. Seria aniquilada. Puf! Desintegrada. Só Deus poderia ficar de pé diante da ira de Deus, absorver tudo e ainda ressuscitar. E essa ideia de um valor infinito. E isso responde a uma objeção que eu sei que muita gente tem e que o autor menciona. Já sei qual é. Como é que o sofrimento de um homem por algumas horas pode pagar pelos pecados de milhões de pessoas por toda a eternidade? A matemática não fecha, sabe? É a pergunta mais lógica do mundo. E a resposta está exatamente aí, no valor. A questão não é a duração do sofrimento, é o valor infinito de quem sofreu. Não foi um bom homem qualquer. Não foi um mártir, um anjo. Foi alguém de dignidade infinita. O autor nos convida a imaginar uma balança cósmica. Uma balança cósmica. Gosta dessa imagem? De um lado você coloca tudo, toda a criação. Galáxias, estrelas, cada ser humano que já existiu. Tudo. Do outro lado, você coloca só Jesus. A afirmação teológica é que ele sozinho pesa mais, tem mais valor do que todo o resto do universo junto. Uau! Então, o valor do sacrifício não se mede no relógio, mede-se na identidade dele. Um era suficiente, porque ele valia mais do que todos nós. Essa imagem da balança é paralisante. E muda completamente o foco de como a gente vê a cruz. Porque, sabe, filmes, pinturas, tudo foca na brutalidade dos homens. Nos soldados, nos pregos. Exato. E o autor diz que focar nisso é um erro grave. Uma heresia, ele chega a dizer. Ele é muito enfático nisso. Porque, veja bem, não somos salvos porque soldados romanos pregaram pregos em Jesus. Isso foi o pecado dos homens. Exatamente. Esse foi outros homens fizeram. Nós somos salvos, isso é crucial, pelo que Deus Pai fez ao Filho na cruz. Essa é a virada de chave. Total. O texto principal para isso é Isaías 53. Ao Senhor agradou moê-lo. Na cruz, Jesus carregou os nossos pecados e o Pai o esmagou. O tratou como o pecado merecia ser tratado. A salvação vem do ato de Deus sobre Jesus. E é isso que dá o verdadeiro sentido para aquele grito. Deus meu, por que me desamparaste? Não era pela dor física. Não. O autor chama essa ideia de que o pai virou o rosto porque não aguentava ver o sofrimento de mentira romântica. Dura, mas necessária. Sim, o desamparo foi real, mas não foi por causa do sangue. Foi porque naquele momento o pecado do mundo foi, juridicamente transferido para Cristo, ele se tornou o pecado e a santidade de Deus não pode coexistir com o pecado. Então a separação foi necessária. Inevitável. Ali, ele era o bode expiatório, a serpente no deserto, ele estava carregando a nossa maldição. E a essência da maldição é a separação de Deus. E entender isso
Isso ilumina totalmente a cena no Getsemane, não é? Aquele medo do cálice. Muda tudo. De repente não é mais sobre o medo dos pregos. A história tem mártires que foram para a tortura cantando. Não podia ser só isso. Com certeza não. Jesus não estava suando sangue por medo de um chicote. O autor conta uma história fantástica sobre pregar numa escola e fazer essa pergunta: o que tinha no cálice? Exato. E no meio de várias respostas, uma menininha de 8 anos se levanta e diz com toda a simplicidade: a ira de Deus estava no cálice. Nossa. E era isso, o cálice não tinha maldade dos homens, ele já conhecia isso. O cálice continha a fúria concentrada, santa e justa de Deus contra todo o mal da história. A imagem que ele usa para descrever essa ira em seguida é de tirar o fôlego. A da represa é muito forte. E avassaladora. Ele pede pra gente imaginar uma represa de 10.000 quilômetros de altura, segurando um oceano de ira divina prestes a cair sobre nós. A humanidade culpada. E no instante em que essa muralha se rompe e aquela força toda vem na nossa direção, um segundo antes de nos aniquilar, a terra se abre e um abismo engole cada gota. Cristo na cruz. A ira que era nossa foi toda derramada sobre ele. Ele pegou aquele cálice e bebeu. Até o fim. É por isso que ele pode gritar: está consumado. Só por isso. A dívida foi paga, o cálice esvaziado, não sobrou nenhuma gota para nós. Depois de uma teologia tão cósmica, com imagens tão fortes, o autor faz a aterrissagem, né? Ele conecta tudo isso com a nossa vida, aqui e agora. Sim, ele não deixa a gente só na teoria. A resposta para uma verdade desse tamanho não pode ser passiva. Não pode ser só uma informação na cabeça. De jeito nenhum. Ele nos leva direto para Romanos capítulo 12. Rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. E a chave é essa conexão, pelas misericórdias de Deus. Exatamente. A lógica é, visto o que a gente acabou de ver, visto o tamanho dessa misericórdia que Deus mostrou na cruz, a única resposta que faz sentido é uma vida de entrega total. É a única resposta racional, Paulo diz. Quando você entende a profundidade do que aconteceu, a coisa mais lógica a fazer é oferecer cada pedaço da sua vida de volta para Ele. A cruz não é um acessório para melhorar a vida. Um amuleto. Não, ela se torna um centro de tudo. Redefine seus pensamentos, suas ambições, seu dinheiro, seu tempo, tudo. A resposta para por que você vive assim fica muito simples. Porque Cristo derramou seu sangue pela minha alma. É isso. Que análise profunda! Entender que o sacrifício foi, antes de tudo, um ato de Deus Pai sobre o Filho, muda radicalmente nossa percepção da cruz e da salvação. Sem dúvida. É uma verdade que deve nos levar à adoração e a uma vida de entrega total. Não por medo, mas por gratidão. Para quem quiser ouvir mais de nossa série sobre livros, convidamos a acompanhar as playlists aqui no canal. Cada análise se aprofunda em um novo capítulo, construindo conhecimento passo a passo. E se este conteúdo tem, de alguma forma, reformado sua mente, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as próximas conversas. Recomendamos também a aquisição do livro que estamos estudando. Use o nosso link de afiliado que está na descrição. Assim, o pessoal adquire essa obra fantástica e ainda ajuda este projeto a continuar. Obrigado pela sua companhia. Até a próxima!